Aleluia. Deus está ensinando. Amém. Você tem aprendido? A vida é um ensino. Amém? Vamos aprender. Um dia eu trouxe uma mensagem aqui. Eu dei um título mais ou menos assim: aprendendo a crescer em meio às adversidades. Olha o título: aprendendo a crescer em meio às adversidades. Porque são nesses momentos que você cresce. Você pode não perceber, mas é nesse momento que você fica mais vigilante, é nesse momento que você fica mais pensativo, é nesse momento que você traz experiência para a sua vida. Porque eu costumo dizer que quando você aprende alguma coisa em meio aos seus erros, lá na frente, isso não se torna mais um erro, se torna o quê? Um aprendizado. Isso é fundamental na caminhada do cristão, meu irmão, porque é impossível você não ter erro, é impossível você não errar algumas situações, condições, não, mas também é impossível que você não aprenda alguma coisa. E isso é muito interessante na nossa caminhada, porque precisamos entender isso, querido, porque são os processos que vão nos aperfeiçoar, não é isso? Tem uma frase que muitos dizem aí, que só vive o propósito quem suporta ou aprende o processo, porque são os processos. E me faz lembrar, quando eu falo de processo, eu não estou pregando, não, só preparando você para você receber a palavra, não é isso? Eu falo muito de quê? Quem lembra do bichinho, da borboleta? Não é isso? Como é que nasce a borboleta? Através de uma lagarta. Ela nasceu, a lagarta então nasceu para ser o quê? O que, gente? Ela nasceu para ser uma borboleta. Você também nasceu para ser algo que voe, que seja diferente. Aí, para ela virar uma borboleta, ela faz o quê? Vamos lá. É simples, mas é um aprendizado. Ela entra num casulo, que significa crise, crisalida, em grego significa crise. Então ela entra numa crise metamorfómica, né? Fórmica, para virar uma borboleta. Olha só. Então ali ela vai viver um tempo ali, naquele caso, naquela crise, até virar uma borboleta. Mas o interessante é que um dia eu pensando, cara, era só ela segurar ali o processo, esperar o tempo, não é isso? Viver o momento. Então ela precisou fazer o quê? Uma campanha de 7 dias no monte para virar borboleta? Precisou ler a Bíblia toda para virar borboleta? Precisou fazer 30 dias de jejum para virar borboleta? Ela precisou de quê? De quê, gente? De suportar o processo. Quem sabe você, meu irmão, só está faltando isso. Está tão preocupado em ser tão espiritual, né? Não, tranquilo, amém. Mas às vezes é o processo que você não está entendendo, não é isso? E se você sair antes do tempo, e eu falei um dia também que um garotinho vez passeando no jardim, viu um casulo e viu uma borboleta saindo do casulo. Ele fez o quê? Foi lá, pegou a sua tesourinha, foi lá e começou a cortar devagarzinho em volta para tirar a borboleta. Tirou a borboleta linda, colocou na palma da sua mão, ficou admirando. Depois de admirar, ele vai mandar ela voar. Fez assim, ó. Ela não saía da sua mão. Ele não entendeu. Sua mãe perguntou: o que houve? Aí ele explicou o que ele tinha feito. A mãe falou: não, você fez errado. Quando ela estava no casulo saindo ali, brigando
os seus músculos estavam sendo preparados para o voo. E tem pessoas que querem encurtar o processo, não é isso? Que querem adiantar algumas coisas na sua vida, na caminhada, aí não consegue suportar, não está pronto para viver o milagre de Deus. Então, meu irmão, diga comigo: circunstâncias não definem o meu futuro. Falei tanto disso, né? Estava eu brigando aqui, estava aqui com a mensagem, né? Ia pregar lá em Miqueias 7, aqui, ó. Cheguei cedo, fiquei. Gente, eu falo isso, pessoas pensam que é brincadeira. Eu não faço a minha vontade aqui, é Jesus Cristo. É raro. Então, abra sua Bíblia num texto muito conhecido, muito. João capítulo 11. Ah, Jesus. Circunstâncias não determinam o seu futuro. Faz lembrar de um homem também que a Bíblia diz que ele era cego. Além de cego, ele era um mendigo, não é isso? E ser cego naquele tempo ele era destinado a viver mendigando, não é isso? Era o destino dele. Ele falou: não, eu estou fadado a viver isso o resto da minha vida, não tem mais solução para mim. Não foi assim que ele podia pensar? Sim ou não? Mas ele aproveitou uma oportunidade. Diga comigo: oportunidade. E diga assim comigo: hoje as portas da oportunidade estão abertas nesse lugar. E a oportunidade dele, ele falou: olha, quando falaram para ele, não tem mais jeito, ele não vai te ouvir. Talvez pessoas entraram aqui assim, achando que não tem mais solução, que Deus não vai te ouvir, não está te ouvindo. Mas eu falei que ele aproveitou uma oportunidade. E quando eu falo desse cego, eu me lembro de algo muito interessante, porque a Bíblia diz que havia uma grande multidão naquele momento ali. Agora pensa comigo. Ele era mendigo e também era o quê? Cego. Cego e mendigo. Qual a melhor oportunidade para o mendigo? É quando tem muitas pessoas. Sim ou não? Para quê? Porque ele passa a pedir esmola. É mais provável ele receber alguma coisa. Sim ou não? Sim ou não, gente? Não é isso? Então havia uma multidão. E quando Jesus chamou ele podia aproveitar a oportunidade, já que tinha uma grande multidão, para pedir o quê? Uma esmola. E tem pessoas, preste atenção, Deus está falando, hein? Tá? Que não sabe aproveitar a oportunidade. Pede e não recebe porque pede mal. Deus hoje quer mudar a história de pessoas, mas vai depender da sua atitude hoje. Ele: não, me dá uma esmola, eu quero uma esmola. Não, me dá um cão guia. Não. O que você quer? Fala comigo: eu quero ver. Ah, mas tá fraco, fala: eu quero ver. Mais alto. Então você vai ver Deus na sua vida hoje, nesse lugar. Então você vai ver, porque você quer ver. Isso. Você quer essa oportunidade hoje, isso, de ter algum entendimento desses processos. Às vezes eu falo algumas coisas aqui brincando, gente, mas eu falo para descontrair. Mas se você pegar lá no fundo, né, o João sempre fala isso, você vai entender, você vai aprender alguma coisa. Porque é fácil viver a vida? É difícil, gente. E como eu falo de circunstância, a vida eu costumo dizer que é tipo uma roda gigante, não é? O que quer dizer? Tem momento que eu estou aqui, eu estou aqui. A vida é feita de circunstância.
Não tem ninguém que um dia nunca viveu um dia mal. Tem alguém aqui que não viveu um dia mal? Tem alguém aqui? Ninguém. Todos nós vamos viver um dia mal, vamos ver um dia de adversidade. Não é isso? Agora, quem tem sonhos aqui? Quem tem sonhos aqui? Amém. Então nós temos sonhos. E eu gosto de falar isso aqui para você recordar. Já falei aqui 1999 vezes. Vou falar 2.000 vezes agora hoje. Sonhos, né? Quando aqui tem sonho? Levanta a mão. Seja sincero agora. Levanta a mão bem forte, bem alto. Quanto tempo tem esse sonho seu? Faz tempo? Você ainda tem a mesma fé ainda de receber? Já reparou? Eu falo isso brincando, né? Eu falo que conforme a circunstância vai mudando, você vai abrindo mão dos seus sonhos. É ou não é? Já reparou isso? Você pede alguma coisa, mas a circunstância muda. Você vai, não, mas se for assim tá bom também. Quem já falou isso aí? Cadê? Levanta a mão. Quem já falou isso aí? A maioria já falou isso aí, né? Eu dou um exemplo. Eu brinco do jovem, né? Não é isso que eu dou exemplo? Da menina, né? Tá ali a Júlia. Esqueci o nome dela. Júlia. A Júlia tem um sonho, né? Mas já conhece, né? A outra, qual é o nome da outra? Sara tem um sonho. Qual é o sonho de Sara? Eu posso adivinhar aqui. Não adivinha não, vou profetizar, né? O sonho dela é conhecer o quê? Um Brad Pitt gospel, né? Bonitão assim, né? Cheio do dinheiro, é ou não é? Cheio de Deus. Uau, que sonho, né? É ou não é? Mas ela tem o quê? 15, 16 anos. 17. É uma jovem, não é isso? Agora quero ver quando chegar aos 28 anos. Se ela continua do mesmo jeito. Tem que ser bonito, cheio de Deus e rico. Quando chegar aos 28, ela fala, não precisa nem ser muito bonito. Seja rico, cheio de Deus. Chega aos 32, 33 anos. Ela fala o quê? Não precisa nem ser muito bonito, nem muito rico. Seja cheio de Deus. Aí chega aos 40 anos. Ela já parte para a Bíblia e fala, Senhor, o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Mas por que isso? Por quê? Quem entendeu? Porque a circunstância foi mudando, a idade foi chegando, o tempo foi passando, e ela foi abrindo mão dos seus objetivos, dos seus sonhos. Olhe para o lado aí, catuca essa pessoa, fala, não abra mão dos seus sonhos, não abra mão dos seus objetivos, porque foi Deus que colocou aí dentro de você. Pastor, mas às vezes eu tenho que abrir mão de alguns sonhos. Eu já falei aqui uma vez que às vezes é preciso você abrir mão de alguns sonhos seus. Pastor, você fala para não abrir mão, mas tem momento, Deus nunca vai pedir para você abrir mão dos seus sonhos se Ele não tiver algo maior para você lá na frente. Quem sabe você vai ver, você vai analisar o que Deus tem para você, o que Deus quer de você nessa noite. Amém? Amém? Então abra sua Bíblia lá no Evangelho de João. 11, isso aí, tá afiada aí. Senhor, me dá graça, Jesus. Miqueias. Chegou? Então vamos ler só. Pronto, já conhece? Eu não abri. João 11. Vamos lá, verso 4. Pronto. Alguém lê para mim então, hein? Vamos lá. Amém. Então, Jesus, contexto diz o quê? Jesus estava ali. De repente veio alguém e avisou: olha, aquele a quem você ama, nem isso,
você vai sempre visitar a casa dele, está muito enfermo, está passando um momento difícil na sua vida, um momento ruim, e Jesus ouve isso, com certeza, e o mensageiro com certeza volta lá e diz: olha, fique tranquilo, Marta e Maria, já avisei a Jesus, tá, que Lázaro está enfermo, é ciente. Com certeza o coração delas ficaram aqui exultante. Jesus está sabendo já, então algo vai acontecer. Mas o pior aconteceu, Lázaro morreu. Porque muitas vezes, querido, tem coisas que tem que acontecer na minha vida, na sua vida. Tem circunstância que você vai ter que passar. Tem momentos que você vai ter que viver. Não tem como fugir do dia mal. Vai haver sempre alguns imprevistos. Não é isso? Olha lá, Jesus fala o quê? Não. E ele ainda fica ali 4 dias. Então ele falou o quê? Que essa enfermidade não era para a morte, mas para glorificar o nome do Pai. Então preste atenção, meu irmão. Receba aí no seu espírito o que está vivendo hoje na sua caminhada. Vai exaltar o nome de Jesus, tão grande, tão forte, que as pessoas não vão entender, vão olhar para você e vão ficar: o que houve na vida de fulano, de ciclano, o que aconteceu com ele? Elas vão querer saber. Você vai dizer: é Deus na minha vida, é Deus que mudou a minha história, é Deus que me fez viver esse milagre, em nome de Jesus. Começa a entender, nem tudo aquilo que vai nos ferir é para nos matar. Eu já estou careca de falar isso aqui. Nem tudo que vem para me ferir, me machucar, para me matar, é para me aprender algumas coisas na caminhada. E tem pessoas que sofrem um momento de adversidade, ela toma decisão precipitada, ela se desespera, entra no alvoroço, faz tantas coisas, e ela esquece que a sua decisão pode afetar algum destino. As nossas decisões definem muitas vezes o nosso destino lá na frente. Aí eu começo a entender algumas coisas. Mas que eu sempre digo aqui, Deus, Ele é expert em usar circunstância para mudar a vida de pessoas. Quem pode dar um exemplo? Vamos ver. Dá um exemplo aí. De pessoas que, através de uma circunstância, a sua vida foi mudada. Todo mundo vai saber. Qual é o exemplo? Vamos lá. Ninguém dá um exemplo? José. Quando já ouviu falar de José aí? José no Egito, que diz que era um homem, que era o quê? Um sonhador. Não é isso? Amém? Não é isso? Deus chegou, deu um sonho para ele. Ele recebeu aquele sonho. Ele agarrou-se àquele sonho, àquele momento da sua história, da sua vida, tá? Mas ele teve que viver o quê? Um processo. Um processo na sua caminhada. Ele obedeceu, foi até o final. Então, mas tem um detalhe que eu sempre declaro aqui, falo brincando, mas é uma verdade. Às vezes Deus nos prega algumas coisas que nós não entendemos, porque Deus ele conta o final da história. Olha, Deus vai fazer isso na sua vida, vai fazer assim. Tem pessoa que cai no chão, chora. É muito bom receber uma profecia, sim ou não? Amém. Quem não gosta de receber, né? Deus vai fazer algo na sua vida. Ele conta, você se alegra, mas ele não conta o meio da história. Eu sou fruto de um. Se ele me contasse que eu seria pastor, eu não estaria aqui. Por isso, ele não conta. Então fique tranquilo, meu irmão. Olhe para o lado e diga assim: está doendo? Fala com a pessoa: está doendo, meu irmão? Fique tranquilo, você aguenta. E depois dessa,
você vai sair, ó, mais forte. Pode aplaudir o Senhor então, em nome de Jesus? É verdade. E eu estou vendo isso nos últimos dias, querido. Tá? Quando as pessoas estão paralisadas, estão desistindo, porque a circunstância vai apertar nesses últimos tempos, querido. Então temos que estar preparado para quê? Tomar decisões certas. Amém? Então, é como eu sempre declaro, meu irmão. Às vezes você vem, vai acabar comigo. Esse momento, eu não vou suportar. Não vou. Calma. Não acabou. Você está vivo? Então não acabou esta história. Não é isso? É ou não é? Porque às vezes você não entende, cara. Eu sempre declaro isso. Jesus um dia chamou Pedro de quê? Satanás e Judas de amigo, não foi? Tá certo isso? Tá. Mas para muitas pessoas está errado, porque quem era Satanás era Judas. Para a gente que era amigo dele era Pedro. Sim ou não? Mas por quê? Quem lembra que eu falei isso aí? Por que ele chamou Judas de amigo e Pedro de Satanás? Por quê? Vamos lá. Porque Pedro, Jesus não tinha que morrer? Sim ou não? Então você também tem que passar esse processo. Tem? Sim ou não? Jesus tinha que morrer. E Pedro falou o quê? Não, Senhor, o Senhor não vai morrer, eu morro em teu lugar. Pedro, sem perceber, pensando que estava ajudando, estava tirando Jesus do propósito. Então por isso que muitas vezes na sua vida, querido, você olha e vê pessoas, poxa, fulano podia me ajudar, Ciclano não está vendo, ele tem condição, não está ajudando porque não quer. Não é porque ele não quer, não, porque Deus não está permitindo. É você que tem que passar por esse momento e pronto. Porque quando Deus quer, até o diabo vai te ajudar, meu irmão. É verdade. É porque você tem que viver esse momento. Não tem como. Você fala, não, para trás de mim, Satanás, eu tenho que morrer. E quando Judas for lá no... O amigo, ele é hipócrita, é mentiroso? Não, ele é verdadeiro. Por quê? Amigo, por quê? Porque mesmo traindo ele, estava levando Jesus para onde? Ao propósito. Então, meu irmão, está vivendo é para você chegar ao propósito que Deus tem na sua vida. Aí que eu sempre brinco, né? Alguém consegue se crucificar sozinho? Vem cá, vou te dar aqui os cravos e o martelo para você se crucificar. Você consegue? Sim ou não, gente? Então, para você ser crucificado, você precisa de quê? De um carrasco. Então olha para o lado e fala assim, meu irmão, quem sabe esse cara sou eu. Verdade. Porque vai ser sempre alguém, meu amigo, para ficar no seu pé. Aquela pessoa, aquele cara é muito chato no trabalho, aquele vizinho é muito enjoado. Não, é Deus trabalhando na sua vida, meu irmão. É Deus provando o seu caráter, tratando de você. Está entendendo agora? É propósito de Deus. Mas não, mas eu vou mudar daqui, eu vou sair desse emprego. Está saindo do processo. Deus mandou você? Não mandou. Está entendendo? Tem pessoas que não conseguem compreender isso. Está doendo, meu irmão? Fala de novo. Você aguenta, meu irmão. Aguenta. Então temos que voltar. Aí a morte de Lázaro para Maria, né? Era circunstância de quê? De tristeza e de dor. Sim ou não? Sim ou não, gente? Mas para Jesus era circunstância de quê? De glorificar o nome de Deus. Não é isso? Então, vamos aprender com Jesus a enfrentar a circunstância da vida? Sim ou não? Quem quer aprender aí, diga amém. Está preparado? Está preparado? Já diminui, está preparado? E se doer,
fala amém, né? Então, aleluia. Não deixa de glorificar. Amém? Então, primeiro, que circunstância não determina, não pode determinar o meu destino, tá? Eu tenho que glorificar a Deus em qualquer circunstância da minha vida, porque o propósito da doença de Lázaro era para a morte, mas não era para a morte, mas para glorificar a Deus. Então, as circunstâncias, elas podem me enganar. Nós temos o costume de olhar, né, a circunstância pelo nosso achômetro. Que crente é terrível para ter achômetro dela. Não, porque eu acho. Não, eu acho. Fala comigo, crente não acha. Crente tem o quê? Certeza, meu irmão. Não, porque eu acho. Não, para de achismo. Achismo é dúvida. E Deus não tem dúvida nenhuma. Ele é exato, ele tem certeza. Em nome de Jesus. Tá? Nós temos o costume de achar e acabou. Aí eu sempre brinco, Efésios 3:20, diz o quê? Porque Ele faz infinitamente mais do que pedimos e... Aí eu falo o quê? Ponto final. Amém? Agora ninguém mais fala amém, porque já aprenderam. Mas todo mundo falou o quê? Não falei isso, todo mundo falou o quê? Amém, não foi? Mas tem o quê? Não tem um ponto final, tem o quê? Uma vírgula, e depois da vírgula tem o quê? Segundo o poder que em nós opera. Então, meu irmão, é o poder que está dentro de você que vai determinar o seu futuro. Não é o que está na sua frente, não é o que você está vendo, é o que está dentro de você. Tá? Então, eu costumo dizer o quê? Muitas vezes nós colocamos um ponto final aonde Deus coloca uma vírgula na nossa circunstância. Porque tem situação que não acabou ainda, mas nós falamos, acabou. Não, meu irmão, Ele faz mais. Que você pede, pensa ou imagina, segundo o poder que você opera. Então hoje é o dia de você trazer para fora, que está dentro de você, esse mesmo Espírito que um dia foi lá naquele túmulo frio, gelado, ressuscitou Jesus. Ele está aí, ó, dentro de você, vivo, pronto para ser produzido um milagre no seu interior hoje, e você voltar a viver os seus sonhos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É como eu falei, ele usa circunstâncias, usou para Davi, usou para José, usou para Jacó, tantos exemplos que eu posso dar aqui. Mas o que para nós é o fim, para ele é o que? É começo, cara. Para toda a morte de Lázaro era o fim, mas para Jesus era o começo de quê? De um novo tempo, de um novo momento. Segunda coisa, a circunstância não pode determinar a minha decisão. Repita comigo, a circunstância, não, mas está muito fácil. A circunstância não pode determinar a minha decisão. Ué, pastor, sou eu que decido? Sim, mas a minha decisão tem que vir debaixo de um governo, de uma palavra do alto. Eu tenho que entender isso. Porque, cara, quantas pessoas hoje dariam tudo para voltar atrás por causa de uma decisão precipitada na sua vida? Quem já viveu isso aí? Seja verdadeiro, eu já vivi isso. Daria tudo que eu pudesse para voltar atrás em circunstâncias da minha vida, querido, tá? Que eu tomei decisões erradas na minha caminhada. Então não tome decisões pela circunstância, meu irmão, tá? Porque muitos têm sofrido consequências desastrosas por tomarem decisões pela circunstância. Vamos dar exemplo? Verdade. Uma porta de emprego. Vamos lá, família, pronto, casamentos. Quantas famílias destruídas porque circunstâncias, por decisões erradas? É ou
ou não é? Mas não olha, muitas vezes, o lado espiritual da coisa. Não vê. Não consegue compreender. Aí, querido, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo, meu irmão. O caso de Lázaro era de atendimento que imediato. Estava doente. Mas porém, Jesus demora a chegar. Então, qual seria a melhor decisão de Marta e Maria? Esperar, meu irmão. Não é entrar em desespero, não. Havia uns que entrou em desespero. Ah, Jesus, não, ficaram tranquilos ali, até o momento. Tá? Ó, porque a Bíblia diz o quê? Bom é aguardar a salvação ou a resposta em silêncio. Tu, meu irmão, pare de tagarelar, de falar sua vida para todo mundo, de sair anunciando, de não sei que lá, tá tudo ruim. Não, pare, aguarda em silêncio, fica quietinho, meu irmão. Fala assim pro seu irmão, meu irmão, o que ninguém sabe, ninguém estraga. E o pior é falar, e a pessoa vai achar, não, se você fosse, eu fazia isso assim. Porque tomar decisão para os outros é fácil. É ou não é? Eu faria, não, pare. Fale com ele. Tome decisões certas. Tá? Não é pela circunstância, não. A decisão que era aguardar. Aguarda em silêncio, meu irmão. Aí, outra coisa que eu aprendo: a circunstância não determina a minha realidade. Qual a sua realidade hoje? Vamos lá, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. Qual é a sua realidade hoje? Está tudo bom? Está tudo bom para você na família, no casamento, na saúde, na finança? Está tudo bom? Com certeza tem alguma área que está mal. Com certeza. Tem alguma área da sua vida que não está indo bem, que está mal. Tá? Então eu falei o quê? Que a circunstância não determina o quê? A minha realidade. Então, pastor, minha realidade é essa hoje. Olha, né? Como estava até vendo hoje de novo, até uma brincadeira que estava vendo de uma irmã muito endividada, né? Pedindo oração para o pastor. É verdade. Pedindo. Pastor, o diabo está furioso comigo. Está tudo ruim na minha vida. Está difícil, não sei o que lá. Ora pela minha vida financeira. Mas não tem como orar pela vida financeira de ninguém. É verdade. A decisão só minha. Foi ele que pegou o cartão, foi na casa da Bel, comprou. Não foi você. Foi ele que comprou, foi você que gastou. Não é isso? Ele começou a orar por ela. Senhor, abençoe o nome de Jesus. Senhor, esse demônio do consumismo, Senhor, Senhor. Ela começou a ficar assim. Ele falou, vai, bora, desaloja. Aí ela, Casa Bahia, Rene, Riachuelo, começou a falar a loja todinha. Não. Então, às vezes, às vezes você quer culpar pessoas pelas suas decisões, pelas suas atitudes. É ou não é? Então, a sua realidade é qual hoje? Por que eu falei que a circunstância não pode determinar a minha realidade? Para mim pode estar tudo ruim. Tá? Qual era a realidade? Quando Jesus chegou na casa de Marta, que Lázaro estava. Essa é a realidade. Todo mundo via. Sim ou não? Mas para Jesus, qual era a realidade? Qual era, gente? Lázaro dormia. Então, olhe para o lado e diga, não, o que você vê não é o que Jesus vê. Para você ele é o fim, para ele é o início. Você pode aplaudir a ele então?
Entender isso, cara. Eu tenho que saber, a minha é essa, não tem problema. Pode ser hoje, mas amanhã eu tenho certeza que eu vou dar a volta por cima e a minha realidade vai ser transformada e mudada pelo poder do nome de Jesus. Amém? Porque Jesus entende as nossas dores, meu irmão, os nossos lamentos. Foi por isso que ele precisou vir a este mundo. Como homem, ele sentiu dor, sentiu fome, sentiu tristeza, sabia disso? Ele conhece. E às vezes é difícil entender. Não é fácil não. Muitas vezes até os discípulos não entendiam. Mas fique tranquilo, meu irmão. Não entre em desespero. Uma hora tudo vai ser esclarecido. Quantas vezes, querido, nós não temos tido a mesma reação dos discípulos, de incredulidade, às vezes, achando que a nossa, realidade não tem mais solução. Ei, grave bem o que eu vou falar agora. Ele é o Senhor, Ele é Deus, Ele é o único que pode determinar o que é real e o que é lógica na nossa vida. Tá? Porque a Bíblia diz que seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, meu irmão, não é ilusão de ótica. Pastor, eu estou me enganando, então a minha realidade é essa sim, está tudo bravo. Não estou dizendo que não está. Essa é a sua realidade, mas a dele é outra. Entenda isso, tá? É o que eu sempre declaro aqui. Não é você negar a existência de problema. É você falar, não, eu não tenho problema nenhum, não tem. Mas é o que então? É você não deixar que o problema defina quem você é. Tem pessoa que fala, não, eu sou um pobre coitado, eu sou a terceira pessoa depois de ninguém, que não sei. Não deixe o problema determinar quem você é. Fale comigo, eu não sou, a minha família não é o que a circunstância do momento diz. Eu sou, a minha família é o que Deus diz. Uma bênção, e aplauda Ele em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus. Quanto tempo que Deus não fala assim nesse jeito aqui? Tem só nos chamar a atenção, né? Ele é Deus. Porque a circunstância da morte, estou encerrando, permitiu uma coisa muito interessante. A circunstância da morte permitiu que uma pedra fosse colocada na frente do túmulo de Lázaro. Morreu. Naquele tempo era assim, era de praxe, né? Colocava na caverna, colocava uma pedra. Então, era simples, era natural acontecer isso, tá? Mas, como todos já sabem, quando ele chegou ali, a primeira ordem dele qual foi? Tirem. Todos já sabem por que ele mandou assim, tirem a pedra. Por quê? Se esqueceram? Quem colocou a pedra? Foi Jesus? Quem colocou a pedra? Foi o homem. Então olhe para o lado e diz, irmão, o que você tem que fazer, Jesus não vai fazer por você. Então não fique pedindo a Jesus, tira esse ódio do meu coração, tira essa raiva do meu coração, tira essa inveja do meu... Não, meu irmão, Ele não vai tirar. Não foi Ele que colocou, foi você que colocou aí essa pedra. Então é você que tem que tirar. Esse medo, essa vergonha, essa dúvida, não é? É você que tem que tirar isso aí hoje, tá?
Hoje também é uma noite de libertação. Creio nisso, em nome de Deus, porque vós já foram libertos pela palavra que tens ouvido. Porque a fé vem por ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Então entenda isso, meu irmão, tá? É você que tem que fazer. E tem que ir pedindo para Deus fazer. Deus, vai lá, faz isso. Não, Deus não é seu empregado não, meu irmão. Ele é Deus, tá? Ele só faz o impossível. O que é possível é você que tem que fazer. Mas pastor, é você. Agora, antes dele mandar tirar a pedra, ele fez uma pergunta. Qual foi a pergunta? Mais alto? A pergunta foi: onde colocaram o defunto? Por que ele perguntou? Porque ele não sabia onde estava, né? Amém, gente? Amém, gente? Não, ele sabe tudo. Ele sabe tudo. Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Mas por que ele perguntou? Porque as pessoas tinham que apontar aonde é que estava morto. Ei, isso quer dizer o quê? Hoje, nessa noite, nesse momento, é você que tem que falar para ele: foi aqui que eu enterrei os meus sonhos. Foi aqui que eu paralisei, foi aqui que eu desisti, foi aqui que eu desanimei, mas hoje eu vou arrancar essa pedra. Eu vou voltar a sonhar. Eu vou voltar a acreditar que milagre ainda existe na minha vida, na minha história. E eu vou ser um agente de milagre. Eu vou glorificar o nome do Senhor. Porque a partir de hoje, repita comigo: eu vou viver o meu milagre. Levante as suas mãos aos céus e diga: milagre, eu estou aqui. Eu estou aqui, meu irmão. Ele está te vendo. Ele é real, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não mudou. Ele não está alheio às suas dificuldades, às suas circunstâncias. Ele está vendo tudo. Mas Ele te deu poder de decidir. Então hoje é o tempo. Hoje Ele pergunta para as pessoas aqui: aonde que está? Aonde que está o morto? Aonde você paralisou? Aonde desanimou? Aonde? Hoje é o tempo. E eu creio que nessa noite milagres vão acontecer nesse lugar. Sonhos serão mudados, circunstâncias serão transformadas e propósitos serão estabelecidos na sua vida hoje. Propósitos novos na sua vida hoje serão estabelecidos, porque a sua decisão hoje foi certa. Mas como, pastor? Porque você vê o lugar certo, buscar a pessoa certa. Lembra que um dia eu falei aqui, pastor, eu achava que eu não sei porquê, não sei por que eu vim aqui hoje. Não, eu não sei o que eu, não, melhor, eu não sei o que eu vim fazer aqui hoje. Quem já pensou assim, quando você entrou aqui? Eu não sei o que eu vim fazer aqui hoje. Mas eu falei uma frase bem assim: mesmo quando você não souber o que fazer, saiba aonde ir. Então olha para o lado assim: você soube aonde vir hoje. Você vê o lugar certo, buscar a pessoa certa. Então fique de pé em nome.